Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário, dando continuidade às nossas aulas, né? Vamos falar hoje sobre os benefícios por incapacidade geridos aí pela Previdência Social, ok? E são benefícios que têm por razão de ser, né, a incapacidade do segurado, que inviabiliza, né, consequentemente, o seu trabalho e a sua própria mantença, ok? Então, quando nós vamos tratar aqui, né, sobre as prestações previdenciárias que visam conferir cobertura, né, a esta incapacidade, por óbvio, nós não estamos tratando de qualquer incapacidade, mas aquela incapacidade, né, que retira do trabalhador a sua capacidade de prover a sua própria subsistência através da força de trabalho, ok? Muito bem. O primeiro benefício que vamos fazer a análise dele é o benefício de auxílio-doença. Tá? Este benefício de auxílio-doença ele é devido ao segurado, né, que se encontrar incapacitado em razão de alguma doença, lesão, né, enfermidade, por mais de 15 dias consecutivos, ok? Esse benefício previdenciário de auxílio-doença, costumamos dizer que ele é um gênero do qual nós podemos extrair duas espécies. O auxílio-doença comum, ou também chamado de auxílio-doença previdenciário, tá? Que é aquele benefício previdenciário decorrente aí desta incapacidade, mas essa incapacidade ela não é correlacionada ao trabalho, ela não decorre do trabalho, ela não foi gerada, ela não foi criada, ela não foi agravada em razão do trabalho propriamente dito, ok? Ela gera incapacidade para a atividade laboral, mas ela não é consequente da atividade laboral prestada pelo trabalhador, ok? E a segunda espécie, por óbvio, é o auxílio-doença acidentário, tá? Que tem como sua natureza, o acidente de trabalho. O acidente de trabalho, na perspectiva do sinistro experimentado pelo trabalhador, o acidente típico, né, ocorrido no meio ambiente laboral, as doenças ocupacionais ou do trabalho, né, e o acidente de trajeto, o qual nós também vamos fazer o exame aqui, ok? Vamos tratar primeiro do auxílio-doença previdenciário, tá? O auxílio-doença comum, porque ele estabelece as diretrizes, regras gerais, tá? Que vão também ser comuns ao auxílio-doença acidentário, porém, esses dois benefícios, eles vão ter a sua divergência, eles divergem, né? No que se refere à sua concessão ou à natureza destes benefícios, ok? O auxílio-doença acidentário, o auxílio-doença previdenciário, é o qual nós vamos tratar em primeiro lugar, tá? Ele é disciplinado pela legislação trabalhista e previdenciária, ok? Ele, na legislação previdenciária, é regulado no artigo 59 e artigo 71 do decreto 3048/99, artigo 59 da lei 8.213/91, ok? Esses benefícios de auxílio-doença previdenciário, eles serão concedidos a todo segurado, ok? Que vier a contrair uma enfermidade, doença, lesão, que lhe deixar incapacitado por um período superior a 15 dias de trabalho. Exige-se
Ainda, para a concessão deste benefício, via de regra, o cumprimento de uma carência mínima exigida pela legislação previdenciária, né, que é uma carência mínima de 12 contribuições. Ou seja, o segurado que, após ter cumprido a carência mínima exigida pela lei, tá, vier a se encontrar incapacitado, tá, por mais de 15 dias para a prestação de seus serviços, poderá lhe ser concedido o auxílio-doença previdenciário, desde que esta incapacidade ela seja classificada, tá, como uma incapacidade de cunho temporário, ok? Exatamente esta é a principal diferença, como vamos verificar à frente, da concessão do benefício de auxílio-doença para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. De um lado, nós temos no auxílio-doença a temporalidade da incapacidade e do outro, nós teremos na aposentadoria por invalidez o caráter permanente da incapacidade. Ok? Então, em resumo, o auxílio-doença previdenciário é aquele devido ao segurado que, após cumprida a carência mínima exigida em lei, 12 contribuições mensais, tá, ele se encontrar incapacitado por mais de 15 dias, sendo esta sua incapacidade total ou parcial, mas de natureza temporária, não correlacionada ou não vinculada por um nexo de causalidade à sua atividade laboral, ok? Uma questão que chamamos a atenção é que, muito embora, né, o auxílio-doença ele exija para a sua concessão, né, o cumprimento de uma carência mínima de 12 contribuições mensais, nós temos que ficar atentos sobre a regra contida no artigo 26 da Lei 8.213, que notadamente apresenta para nós aquelas hipóteses de exclusão da carência, né? Ou seja, aquelas hipóteses previstas na norma jurídica em que, em determinadas situações, a carência não será óbice para a concessão do benefício previdenciário. E isso está muito vinculado aos benefícios por incapacidade, porquanto a incapacidade ela pode decorrer, por exemplo, de um acidente de qualquer natureza ou causa, situação que isenta para a concessão do benefício o cumprimento da carência. Uma outra questão são aquelas doenças e enfermidades, tá, cujo, portando o respectivo segurado, estará isento ao cumprimento de carência, ok? Aqui gostaria de fazer uma pausa e um alerta também, ok? Muitas vezes, tá, me deparo com a presente situação de que o indivíduo, acreditando que possui, né, a respectiva enfermidade listada, tá, naquela lista elaborada de forma tríplice pelo Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social, né, que isenta a obrigatoriedade de cumprimento de carência, os indivíduos, né, acreditando que a sua enfermidade, somente por estar nessa respectiva lista, já tem direito automático ao benefício previdenciário. E aqui fica um alerta, né? Não é bem assim. Mesmo que você possua uma enfermidade, né, que está listada nessas listas de afecção ou doenças isentas de carência, tá? Isso não lhe retira a obrigatoriedade de cumprir os demais requisitos previstos na norma para a concessão do benefício. Ou seja, você somente terá direito ao benefício se, mesmo não tendo que cumprir a carência,
na data de origem da sua incapacidade, você ostentar qualidade de segurado, ok? De igual modo, tá? Se no exame técnico pericial ficar constatado, tá, a inexistência da incapacidade temporária, tá, ou mesmo a inexistência da própria incapacidade total ou parcial de forma temporária, o benefício de igual modo não lhe será devido, ok? Olha, professor, mas como assim? Eu tenho uma doença grave, está listada naquela lista de afecções, por que a perícia médica não constatará a minha incapacidade? Olha, gente, às vezes teremos que diferenciar data do início da incapacidade com data do início da respectiva doença. O indivíduo portador do vírus da AIDS, enfermidade que está listada na respectiva lista, muitas vezes ele pode ser portador do vírus, mas não manifestar a respectiva doença, né? Ou seja, ele é portador da doença ali, né? Mas aquela doença, por enquanto, não gera impactos, né, incapacitantes para a sua vida. Nessa situação, tá, mesmo sendo portador da doença listada na respectiva lista de enfermidades ou afecções, no exame pericial ficará constatado que ele não possui incapacidade, via de consequência, o benefício não lhe será devido, ok? Chama atenção também, tá, para aquelas hipóteses que estão quando o indivíduo ele perde a sua qualidade de segurado, tá, em razão de permanecer algum período sem verter contribuições para a Previdência Social, a necessidade dele, ao requerer benefícios por incapacidade, haver cumprida a carência mínima para a recuperação, né, exigida lá pelo artigo 27A da Lei 8.213 de 1991, ok? Então, quando eu tenho a perda da qualidade de segurado, eu tenho que voltar a fazer um número de contribuições mínimas para a recuperação da minha carência. Isso está disciplinado no artigo 27A da Lei 8.213 de 1991, tá? E isso também deve ser observado, né, quando o indivíduo ele realiza o requerimento do benefício previdenciário, ok? Beleza. Então vamos lá. Quais são os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário? Ok? O primeiro requisito, ser portador de uma incapacidade, total ou parcial, né, superior a 15 dias. Incapacidades inferiores a 15 dias não geram a concessão do benefício, ainda que gerem uma incapacidade total para o trabalho, ok? Então, a incapacidade total ou parcial superior a 15 dias. Segundo requisito, que esta incapacidade seja classificada como de ordem temporária. Tá? As incapacidades permanentes ensejarão a concessão de aposentadoria por invalidez quando cumpridos os requisitos também para este benefício. Okay? O que gera a concessão do auxílio-doença é a incapacidade de ordem temporária, ok? Terceiro requisito, ostentar na data do início da incapacidade a qualidade de segurado. E quarto e último requisito, cumprir a carência mínima exigida na lei de 12 contribuições mensais, tendo a incapacidade se originado, né, ou se iniciado na data em que este segurado já ostentava a carência mínima exigida pela norma. Ok? Muito bem. Aqui eu vou fazer uma observação. Ok? Primeiro, como já disse antes, temos que nos atentarmos, né, sobre a diferença entre data do início da doença e data do início da incapacidade.
para efeitos de concessão de benefícios por incapacidade, me é relevante saber a data certa, né, da origem da minha incapacidade, pouco importando quando tenha se originado a respectiva doença. Pode ser que elas sejam concomitantes, mas pode ser, né, que os prazos de início de uma e o início da outra sejam demasiadamente diferentes. Okay? Uma outra questão que chama a atenção, e aqui é muito importante para os benefícios previdenciários, é que a Previdência Social entende que, ainda que a sua incapacidade tenha iniciado em período, né, em que você não ostentava a qualidade de segurado, né, se porventura houve um agravamento dessa lesão, né, um agravamento desta enfermidade, a Previdência Social entende isso como uma nova doença, uma nova incapacidade. Via de consequência, se você manteve as suas contribuições e está como segurado da Previdência Social, isso pode possibilitar a concessão do benefício previdenciário. Muito bem, pessoal, vamos tratar agora sobre a data do início do benefício por incapacidade, ok? Como a gente viu, o benefício de auxílio-doença, ele só é devido a partir do 16º dia de afastamento. Em se tratando de um segurado empregado, tá? Esses 15 primeiros dias serão de responsabilidade do empregador, ok? Em se tratando de segurados não empregados, mas contribuintes obrigatórios, como, por exemplo, o segurado facultativo, o segurado contribuinte individual, né? Uma doméstica, por exemplo, ok? Nestes casos, tá? O respectivo, os primeiros 15 dias de afastamento também serão custeados pela Previdência Social, mas pagos de forma retroativa a partir do 16º dia, quando der entrada ao respectivo benefício, ok? De igual modo, para todos os benefícios, para todos os segurados, né, o benefício somente será devido a partir do 16º dia. A diferença é que, em se tratando de empregado seletista, tá, os 15 primeiros dias serão de responsabilidade do empregador. Aos demais segurados, né, a Previdência Social será responsável pelo pagamento, retroagindo os 15 dias após o 16º dia, né, quando o requerimento for realizado. Ok? Muito bem, uma outra questão que nós devemos tratar aqui sobre o início do benefício é que a soma de períodos incapacitantes, ela pode ser realizada, ok? Vamos imaginar que dentro de um intervalo mínimo, né, de 30 dias, né, nós tenhamos aqui um indivíduo que se afasta da respectiva Previdência Social, né, por curtos períodos, mas que somados, né, geram uma incapacidade superior a 15 dias. Nesse caso específico, tá, o benefício previdenciário será concedido após a soma dos períodos intervalares a partir do 16º dia de afastamento. Tá? Apenas uma correção, a soma desses intervalos podem ser feitas dentro de um intervalo de 60 dias, ok? Nesse mesmo prazo, imaginemos, por exemplo, que o indivíduo ele ficou afastado pela Previdência Social, obteve alta médica. Nos 60 dias subsequentes, se este segurado vier novamente, né, dar entrada a um afastamento previdenciário decorrente da mesma enfermidade, a empresa ficará desobrigada ao pagamento dos 15 dias iniciais, né, encaminhando o segurado diretamente à Previdência, né, para que se opere o respectivo afastamento e, se for o caso, né, será realizado os descontos efetivos dos dias efetivamente trabalhados na empresa. Encaminhado o segurado aos
quadros da Previdência Social, por meio do requerimento administrativo, será conferida a abertura no seu processo administrativo, né? Via de consequência, este segurado vai se submeter a uma perícia médica para avaliação de sua condição, né? Hipótese que o respectivo examinador, perito da Previdência Social, fixará provável prazo de recuperação deste segurado. Okay? Não havendo fixação de prazos mínimos para a recuperação, este benefício terá duração máxima de 120 dias. Okay? Nessa situação, findo o respectivo prazo, tá? Caso este segurado ainda encontre-se em situação de incapacidade, tá? Ele poderá promover um pedido prévio administrativo de prorrogação do benefício previdenciário, hipótese em que, né, ele se submeterá a uma nova avaliação médica. Tá? Não concordando, de repente, com o resultado de eventual indeferimento de sua pretensão previdenciária, ele poderá fazer um pedido de recurso, né, para as juntas recursais da respectiva Previdência Social, tá? Hipótese que também se submeterá a um novo exame pericial, diverso, tá, do perito que fez o primeiro exame. Ok? Quando o segurado ele se submete à avaliação médica pericial, tá? Neste momento também será avaliado a possibilidade de encaminhamento, né, para o serviço previdenciário de reabilitação profissional. Tá? Nestes casos, será avaliado o histórico profissional do segurado, as limitações impostas em decorrência da sua incapacidade e poderá a Previdência, né, solicitar informações ao próprio empregador deste segurado se existe dentro da empresa, né, outras atividades que ele possa desenvolver, né, que não venham a acarretar prejuízos à sua saúde. Ok? Além disso, a Previdência Social ela pode fomentar cursos, né, sugerir tratamentos, sempre custeados pela própria Previdência Social, e durante este período de serviço de reabilitação, o segurado continua em gozo de benefício. Tá? O segurado ele está impedido de recusar, tá, o respectivo tratamento ou o respectivo serviço de reabilitação profissional, salvo se tratar-se de procedimentos cirúrgicos ou de transfusão de sangue. Ok? Nestes casos, tá, a Previdência Social, ao fomentar o pedido de reabilitação, visa a um reenquadramento funcional deste segurado, de modo em que ele não perca, em razão da sua incapacidade, tá, o seu enquadramento profissional, a sua possibilidade de prover a sua própria subsistência. Ok? Muito interessante é que, nesse serviço de reabilitação profissional, o segurado, né, reabilitado, que conseguir um reenquadramento dentro da empresa, ele mantém uma certa estabilidade, porquanto a empresa somente poderá dispensá-lo, tá, se comprovar que contratou outro segurado, né, em igual condição, também na condição de reabilitado. Ok? Então, o segurado reabilitado, de certo modo, ele tem assegurado, né, um período de estabilidade na sua atividade ou função que vier a desempenhar para o empregador, né, ou para um novo empregador. Ok? Muito bem. Uma situação bastante interessante é quando o segurado ele tem uma multiplicidade de funções ou uma multiplicidade de profissões, né? Por exemplo, no meu caso, sou professor e também sou advogado militante. Faço as minhas contribuições para a Previdência Social na qualidade de professor e também na qualidade de advogado. Imaginemos, no entanto,
que em razão de alguma doença eu venha perder o uso da fala, eu venha perder o uso da voz. Né? A voz, para o desenvolvimento da minha atividade enquanto professor, ela se faz essencial. Estaria, então, incapacitado, dependendo de ordem temporária, para o exercício da minha atividade de professor. Porém, né, a minha atividade como advogado não se faz prejudicada. Posso continuar desenvolvendo, né, as minhas atividades na qualidade de advogado. Claro, terei uma certa limitação. Né? Não poderei, por exemplo, muitas vezes fazer uma sustentação oral no tribunal, né? Mas, né, enquanto a redação de peças processuais, a atuação no processo propriamente dito, essa não se vê prejudicada com a perda da minha fala. Ok? Nessa situação, quando o segurado ele é contribuinte em diversas atividades ou profissões, tá, para a Previdência Social, no momento em que ele realiza o seu requerimento do benefício de incapacidade, a perícia da Previdência Social vai avaliar a existência da incapacidade em todas as atividades que esse segurado possuir. Tá? Podendo ele se afastar em uma atividade e manter-se, né, em atividade na outra. Trata-se de situação extremamente excepcional, porque, via de regra, tá, o auxílio-doença impede o desenvolvimento de uma atividade remunerada, porquanto ele é compreendido como um salário, né, um benefício substitutivo do respectivo salário, o que impede, por via de consequência, que o indivíduo, quando retornar em atividade, tenha manutenção deste benefício. Ok? Caso o respectivo segurado, mesmo exercendo uma multiplicidade de atividades, por exemplo, sou professor, né? Somente professor, mas dou aulas em diversas instituições de ensino. Se eu perco a fala para toda a minha atividade, todas as minhas atividades de professor. Então, deste modo, eu tenho que me afastar de todas as minhas atividades e não apenas em uma ou em outra instituição. Percebam que trata-se de situação diversa, ok? Em uma eu tenho a mesma atividade desenvolvida para vários empregadores, gerando, então, várias contribuições, perfeito? Mas para uma mesma atividade. Do outro, eu tenho mais de uma atividade. Também gerará uma multiplicidade de contribuições, porém para atividades distintas, ok? O benefício previdenciário concedido no caso de multiplicidade de funções, ele será concedido de acordo e proporcionalmente à contribuição feita para aquela atividade em que se originou a incapacidade. Ok? Vamos agora tratar sobre, né, a renda mensal inicial, tá, ou o valor do benefício previdenciário de auxílio-doença. O valor do benefício previdenciário de auxílio-doença, ele será equivalente a 91% do meu salário de benefício, apurado a partir da média aritmética simples de todo o meu período contributivo, desde que essa média aritmética simples não ultrapasse a média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição, ok? Vamos lá novamente. 91% do meu salário de benefício. Como que eu calculo o salário de benefício? Mediante média aritmética simples de todo o meu período contributivo. Isso significa que vou pegar todas as minhas contribuições vertidas à Previdência Social. Farei uma atualização dessas minhas médias, desse meu período contributivo. Vou somar todos esses salários e dividir pelo número de salários de contribuição encontrados, ok? Chegarei, então, na média aritmética dos meus salários de contribuição.
E aí terei que fazer um segundo cálculo, verificar, né, a média contributiva dos meus 12 últimos salários de contribuição, ok? Caso o meu primeiro cálculo fique superior ao segundo, será 91% do segundo cálculo. Caso o segundo cálculo fique superior ao primeiro, será 91% do primeiro cálculo. Tá? Macete, sempre vou buscar, tá, a média que ficar mais baixa para calcular os 91% dos salários de benefício. Essa regra foi estabelecida pela reforma da Previdência Social, ok? No que se refere à apuração média de todo o período contributivo. Antes disso, essa média aritmética ela ficava apenas em 80% dos maiores salários de contribuição apurados no período contributivo iniciado em julho de 1994, data em que instituiu-se o Plano Real, né, até a data do respectivo requerimento administrativo. No encerramento, né, vamos falar sobre o encerramento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Bom, algumas hipóteses aqui surgem para nós. Tá? O auxílio-doença ele vai poder ser encerrado, tá? Caso o prazo fixado para a prorrogação do benefício ou prazo fixado para a concessão do benefício, ele venha a se escoar, né? Ele venha a findar, então o benefício ele se encerra. Caso o segurado retorne voluntariamente à atividade, esse benefício se encerra. No caso de morte do segurado, este benefício se encerra, né? E no caso deste benefício ser transformado em benefício de outra espécie, né? Por exemplo, se submetido a uma avaliação periódica, né, pela Previdência Social, este segurado, né, ele recebe um diagnóstico de que sua capacidade, que à primeira vista ela era de ordem temporária, convolou-se numa incapacidade de cunho permanente, consequentemente, a transformação do auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Ok? Então, nestes casos, o benefício previdenciário ele poderá ser encerrado. Olá, vamos tratar agora, tá, do respectivo benefício previdenciário, né, subespécie do auxílio-doença, tá, que nós chamamos de auxílio-doença acidentário. Ora, eu disse para vocês, né, na temática anterior, de que o auxílio-doença comum previdenciário, ele vai estabelecer todas as diretrizes gerais, também aplicáveis a este benefício que vamos agora examinar. Mas o auxílio-doença acidentário, ele contém algumas